Boa tarde, professor Cochil, aqui é o aluno Pedro Henrique e eu vou estar apresentando minha prova de exame. Primeiramente, eu vou começar explicando no que consiste o Código Florestal Brasileiro. O Código é a lei que institui as regras gerais sobre onde e de que forma a vegetação nativa do território brasileiro pode ser explorada. Ela determina as áreas que devem ser preservadas e quais as regiões são autorizadas a receber os diferentes tipos de produção rural. Quais mudanças o Código Florestal Brasileiro sofreu desde a sua criação em 1965? Eu vou falar um pouco melhor sobre ela. Com a chegada de novos combustíveis e fontes de energia, a lenha passou a ter menos importância na economia, visto que ela era muito utilizada antigamente. E ao mesmo tempo cresceu a consciência no papel do meio ambiente das florestas e da função destas em terrenos privados. Nesse contexto surgiu o Código Florestal, lá em 1965. E os conceitos de reserva legal e área de preservação permanente, que são as RLAPPs, são firmados na legislação, com o objetivo de preservar os diferentes biomas. A quarta parte dos imóveis rurais se transforma na reserva legal. Na Amazônia, o Código de 1965 era metade da terra era destinada a esse fim, de reserva legal. Hoje em dia não é mais assim, E enquanto no restante do país era de 20%, lá em 1965, na Amazônia era de 50%. E as APPs elas são definidas com distâncias mínimas e orientações sobre qual parte da terra deveria ser protegidas. O Código Florestal de 1965 e as posteriores alterações estabelecem, entre outros pontos, as limitações ao direito da propriedade no que se refere ao uso da exploração do solo e das florestas e demais formas de vegetação. Em 1986, a Lei 7.511, no artigo 86, modificou o regime da reserva florestal que permitia o desmatamento de 100% da mata nativa, desde que substituída por plantio de espécies inclusive exóticas. A partir de então, o desmatamento das áreas nativas não foi mais permitido. Os limites das APPs foram expandidos dos originais 5 metros para os 30 metros, contando da margem dos rios. E para os rios com 200 metros de largura ou os maiores, o limite passou a ser equivalente à largura do rio. 3 anos mais tarde, a Lei 7.803, no artigo 89, determinou que a reposição das florestas nas reservas legais fossem feita prioritariamente com as espécies nativas. Os limites das APPs nas margens do rio voltou a ser alterado com a criação de áreas protegidas ao redor de nascentes, bordas de chapadas ou em áreas em altitude superior a 1.800 metros. E a partir de 1996, o Código Florestal passou a ser modificado por diversas medidas provisórias. A última em 2001, MP 2166-67. No ano de 2001, nesse período, o Código também foi modificado por um dispositivo relacionado à Lei de Crimes Ambientais, Lei nº 9.605, artigo 98. Diversas infrações administrativas ali contidas viriam a se tornar crimes, e a lei permitiu a aplicação de pesadas multas pelos órgãos de fiscalização ambiental, além de criar novas infrações. Desde a década de 90, houve uma forte e continuada pressão pela flexibilização do Código Florestal de 1965, por parte das entidades de classe de representantes dos grandes proprietários rurais. As discussões levaram à proposta da reforma do Código Florestal, que tramitou por 12 anos na Câmara dos Deputados e suscitou na polêmica entre os ruralistas e ambientalistas. O Código Florestal da Lei de 12.651 do artigo 12 está em vigor desde maio de 2012, mas a sua implementação ainda dá os primeiros passos. Muitos de seus dispositivos ainda dependem da regularização e criação dos instrumentos para que sejam eficazes. O Código Florestal da Lei 12.651, artigo 12, está em vigor desde maio de 2012. A sua implementação ainda dá os primeiros passos. Muitos dos seus dispositivos ainda dependem da regularização e a criação dos instrumentos para que sejam eficazes. Por exemplo, o Cadastro Rural, CAR, da sigla, um registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais que tem por finalidade integrar informações ambientais. Deveria estar disponível em 2013, um ano após a entrada em vigor do Código. No entanto, o prazo do ano foi prorrogado por mais um ano e apenas a partir de maio de 2014 os proprietários de imóveis rurais do país puderam começar a fazer o registro. Outra entrave
O Código também prevê que os estados criem, aprovem, monitorem e fiscalizem os planos de regularização ambiental, que são os PRA, a sigla PRA, para que os proprietários recuperem e compensem as áreas de preservação. Até maio de 2014, 2 anos após a promulgação do Código Florestal, nenhum estado havia criado o seu PRA. Agora eu vou falar um pouco o que são as áreas protegidas de acordo com a lei ambiental em vigência, né? Para atingir o seu objetivo de preservação, o Código estabeleceu 2 tipos de áreas: as reservas legais e as áreas de preservação permanente, que são as APPs. A reserva legal é a parcela de cada propriedade ou posse rural que deve ser preservada por abrigar parcela representativa do ambiente natural da região onde está inserida. Por isso, necessária a manutenção da biodiversidade do local. A exploração pelo manejo florestal sustentável se dá aos limites estabelecidos em lei para o bioma que está em propriedade. As áreas de preservação permanente têm a função de preservar os locais frágeis, como beiras de rios, topos de morros, encostas que não podem ser desmatadas para não causar erosões e deslizamentos, além de proteger nascentes, fauna e flora e a biodiversidade dessas áreas. As APPs são as áreas naturais intocáveis, com rígidos limites, onde não é permitido construir, cultivar ou explorar economicamente. E agora eu vou falar um pouco o que são os termos RL, Reserva Legal, e APP, Área de Preservação Permanente, dentro de uma propriedade rural. Conforme a definição da Lei 12.651 de 2012, a Área de Preservação Permanente, APP, é uma área protegida coberta por ou não vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, facilitar o fluxo higiênico da fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. De acordo com a Lei 12.651 de 2012, todo imóvel rural deve manter uma área coberta com a vegetação nativa, a título de reserva legal, RL. Trata-se de uma área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel. E auxilia a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como abrigo e proteção da fauna silvestre e da flora nativa. Sua dimensão é mínima em termos percentuais relativos à área do imóvel e é dependente de sua localização. São espécies exóticas invasoras e quais problemas elas causam? Eu vou falar um pouco melhor sobre isso. As espécies exóticas invasoras são todas aquelas espécies que estão fora de sua área natural, ou seja, ela não pertence àquela região. Elas proliferam sem controle e ameaçam o equilíbrio dos ecossistemas e das espécies nativas, pois passam a transformar o ambiente a seu favor, representando riscos inclusive às pessoas.